Mas o que é isto que temos aqui? O quê? Um feto a assobiar Elton John? É uma história tão antiga quanto a própria história da arte. Por cada formato cultural bem-sucedido, existe sempre alguém disposto a subvertê-lo para se rir dele. Os que o fazem melhor conseguem até tornar-se num marco cultural por mérito próprio. Foi assim com o Dom Quixote, por exemplo, que começou por parodiar as histórias de cavaleiros, tão populares no século XVII, e que hoje em dia é aquela obra essencial da história da literatura que todos conhecemos. Ou com A Boleia pela Galáxia, que no papel não era mais do que uma paródia à ficção científica e que se tornou num marco do género, citado e referenciado universalmente. Numa dimensão mais pequena e caseirinha, Pôr do Sol é um orgulhoso herdeiro desta tradição cultural que no cinema já nos deu coisas como Frankenstein Jr., A Mais Louca Odisseia no Espaço, Aeroplano ou mais recentemente a trilogia do Corneto do Edgar Wright. Da mesma forma que Aeroplano resolveu parodiar os filmes de desastres que inundaram os cinemas nos anos 70 do século XX, Pôr do Sol apontou as baterias para o produto audiovisual mais popular em Portugal. As telenovelas, obviamente. Se contas a alguém, eu digo que é mentira e bloqueio-te nas redes sociais. Fazer humor, de um modo geral, não é uma tarefa fácil, mas quando estamos a falar de um produto que tem de ter valor por si só e que ao mesmo tempo depende das referências a produtos externos, as coisas tornam-se bastante mais complicadas e tanto podemos ter um Hot Fuzz como um Epic Movie. Felizmente, o Pôr do Sol está no lado bom da força. Mas o que é que o fez destacar-se da concorrência? Tonight, we shall ascend into the heavens. We shall mock the earthquake. We shall command. Para fazer o Frankenstein Jr., o Mel Brooks passou horas a estudar os filmes de monstros da Universal, desde a composição dos planos à iluminação e aos cenários, para se assegurar que o seu filme era o mais fiel possível ao género que estava a parodiar. Quem entrasse na sala a meio da sessão e não soubesse o que era aquilo, tinha de sentir que estava a ver um clássico de terror autêntico, para que quando a subversão humorística das expectativas acontecesse, o contraste fosse ainda maior e o efeito fosse mais poderoso. What's the matter with you people? I was joking! Don't you know a joke when you hear one? Foi basicamente isso que aconteceu em Pôr do Sol. Para ser realmente eficaz, uma paródia não tem apenas de parecer o alvo da paródia, tem de ser o alvo da paródia. Os autores de Pôr do Sol não são simplesmente pessoas que não gostam de novelas e que resolveram satirizar o formato porque lhes apeteceu. Muito pelo contrário. O realizador Manuel Pureza passou grande parte da sua carreira a realizar novelas. Ele sabe perfeitamente o que é fazer uma novela, sabe o que funciona e a sua utilidade. Conhece os planos, as músicas e todas as idiosincrasias do formato. É óbvio desde o início que Pôr do Sol não está aqui para fazer pouco das novelas. Está aqui para ser uma novela que se diverte a ser uma novela. E isso sente-se tanto a nível técnico como narrativo. A paródia precisa de uma narrativa que a sustente. Este tipo de humor não pode existir no vácuo, porque aí estaríamos a falar de um conjunto de sketches, como tem acontecido nos epic movies e date movies desta vida. A jornada tem de ter um objetivo, tem de nos manter interessados em saber o que vem a seguir. As regras formais de uma paródia são essencialmente as regras formais daquilo que está a ser parodiado. Essa autenticidade é essencial no género. Quando Leslie Nielsen foi escolhido para o Aeroplano, era um ator relativamente sério, conhecido sobretudo por ter sido o capitão em A Aventura do Poseidon, precisamente um dos filmes de desastres que o Aeroplano pretendia parodiar. Obviamente que depois acabou por tornar-se num dos ícones da comédia mundial, mas naquele primeiro momento era apenas um ator que já tinha trabalhado numa versão mais séria do formato que estava a ser parodiado. Da mesma forma, todos os atores de Pôr do Sol também já passaram por novelas. Aliás, muitos deles estão neste momento envolvidos na produção de uma novela. Já os vimos a fazer aquilo a sério e esse efeito é muito poderoso. Quando se colocam atores que estamos habituados a ver num determinado contexto a subverter esse contexto, é aí que a magia acontece, sobretudo se aliarmos isso a uma postura impassível combinada com um humor absurdo e surreal. Esta fórmula funciona particularmente bem se todas as personagens adotarem esta postura, como acontece em Pôr do Sol. Aqui nada parece estranho. Todos aceitam que aquele universo funciona daquela maneira. É normal um cavalo correr para trás ou alguém cortar lenha dentro de casa. As personagens não reagem ao humor porque, naquele contexto, não é humor, é apenas um facto. E isso permite que, tal como acontecia em Aeroplano, as piadas se sucedam umas às outras, muitas vezes sobrepondo-se.
porque estão integradas no normal funcionamento daquele universo. Algumas piadas funcionam melhor do que outras, obviamente, mas no fim fica aquela sensação de um universo a trabalhar em conjunto em função de uma mitologia. Se aliarmos isso a um conjunto de referências à cultura pop nacional, temos um produto com potencial para ser citado durante semanas e, quem sabe, meses ou anos. O colar de São Cajó. Quem é que está aí? Correio! Não deixa de ser entusiasmante ver uma série nacional a ter esse efeito. Depois de Até que a Vida nos Separe, uma das melhores séries portuguesas de 2021, só posso ficar expectante para ver o que é que o Manuel Pureza e a produtora Coyote Vadio vão fazer a seguir. Veja lá, porque com a sua idade e a beber assim às refeições, a criança pode nascer youtuber.